As lágrimas veio em meio a uma enxurrada de emoções, perguntas e dor. A dor na alma. É só o que eu consigo sentir. Nos últimos dias, minha vida se resumiu em chorar, soluçar e lamentar. Não sou uma pessoa fácil de cair em prantos, mas quem não ficaria assim depois de dizer adeus a alguém que se amou tanto? Oi, pessoal, eu sou Lidiana Lima e é com esse trecho do meu livro De Volta ao Primeiro Amor que eu quero começar esse vídeo de hoje. Como eu tinha falado para vocês que eu iria abordar alguns temas relacionados ao meu livro, eu vou começar hoje pelo do luto, já que a Diana, que é a minha personagem, ela começa o livro falando da dor que ela estava sentindo com relação à perca de David, o seu esposo. Eu fiquei pensando, quando eu comecei esse romance, eu fiquei imaginando como a Diana estaria se sentindo perdendo alguém que ela amou tanto, né, que fez parte da sua vida durante muitos anos e que disso resultou os dois filhos, Thomas e Jean. E aí eu comecei a pesquisar, fazer algumas pesquisas, saber o que a Bíblia fala sobre a questão do luto, saber também o que os estudiosos, né, os psicólogos falam também sobre esse momento tão difícil na vida de qualquer pessoa, com relação à perda de um ente querido. E aí fui dar uma pesquisada e em João 11, do 33 ao 35, que é um trecho bem conhecido, que é quando Jesus vai até o túmulo de Lázaro. E ali ele se compadece quando ele vê Marta, Maria e os outros amigos de Lázaro chorando. Lá em João 11, 33 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Jesus perguntou. Vem ver, Senhor. Responderam eles. No 35 afirma, Jesus chorou. Então Jesus, como homem, ele também sentia a dor, né, da perda de uma pessoa querida, no caso aqui do seu amigo Lázaro. E como não sentir, não é? A gente como ser humano, a gente sente saudade, a gente sente a dor da perda. E não é um momento fácil, a gente sabendo tudo que tem acontecido, muitas perdas de pessoas queridas, familiares. E é um momento muito delicado, porque a pessoa ela se agita na alma, ela se agita no espírito, ela fica triste, ela sabe, ela tem aquela consciência que aquela pessoa ela não vai mais voltar, ela não vai mais estar na sua vida presente, seja para dar um conselho, seja a simples presença daquela pessoa que vai sentir, que vai fazer tanta falta. Então, com relação a isso, Jesus, ele também não deixou de sentir a dor das pessoas, ele não deixou de sentir a dor da perda também, né? Com relação aos psicólogos, um psicólogo suíço, ele nomeou 5 estágios em que uma pessoa enlutada, ela passa. Pode ser que, às vezes, acontece também de não ser os 5 de uma vez, às vezes a pessoa sente 2 ou 3, 4 ou até mesmo os 5. O primeiro estágio, que não é necessariamente o primeiro, que a pessoa enlutada ela passa, é o da negação. Esse psicólogo, é muito viável, é muito fácil da gente também identificar quando a gente vê uma pessoa que recebe a notícia de que um parente, um amigo, uma pessoa querida veio a falecer. E aí é fácil da gente identificar quando ela se nega a acreditar. Não, isso não aconteceu. Não, essa pessoa ela não partiu. Não, essa pessoa ela não me deixou. Então, o primeiro estágio é o da negação, o de não acreditar que aquilo aconteceu. O segundo estágio é o estágio da raiva, né? Quando a pessoa, ela percebe, ela cai em si, sai do estágio da negação para compreender que realmente aquela pessoa, aquele ser, aquele ente querido não vai mais estar com ela. Então, ela passa a sentir raiva. Ela passa a sentir raiva de um objeto, da situação, de uma pessoa, que são os famosos e se, né? Eu pensei dessa forma. E se eu não tivesse deixado que aquela pessoa tivesse ido? E se ele não tivesse andado no carro? E se não estivesse chovendo? E aí é desferida toda a raiva, toda a mágoa, o rancor com relação àquela situação, aquele objeto, ou até mesmo aquela pessoa que ocasionou, não é, a morte desse ser querido. Então, é o segundo estágio, é o da raiva. O terceiro estágio, normalmente, é ligado quando a pessoa está doente, que é o estágio da negação, é o estágio da negociação, né?
quando um parente, um amigo está doente, e aí aquela pessoa fica tentando negociar com Deus, né? É ligado normalmente a pessoas que são religiosas, que é aquela coisa do orar, né? Pedir a Deus, Deus, se essa pessoa for curada, eu vou ser melhor. Se essa pessoa for curada, eu vou deixar de fazer tal ação, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber. Se essa pessoa for curada, então é da negociação com Deus, tentar negociar, né? E aí, às vezes, o perigo, segundo os psicólogos dizem, que essa tentativa de negociação, né, com a divindade, com Deus, ela não é ruim. O problema é quando essa petição, essa negociação não acontece, a pessoa não se cura e a pessoa vem a falecer. E aí, aquele outro ser, vem a revolta, vem a raiva, né? Muitas vezes com raiva de Deus, porque não atendeu ao que ele queria, não atendeu o seu pedido. O quarto estágio é o estágio da depressão, né? Quando a negociação não funcionou, né? O ente querido, ele se foi. Quando a raiva, né? Já não, a pessoa percebe que a raiva, ter raiva de um objeto, ter raiva de alguém também não funciona. A negação também já passou, a pessoa cai em si. E aí vem o estágio da depressão, que é aquela tristeza profunda, aquele vazio em que a pessoa não tem vontade mais nem de viver. Ela não encontra forças, né, para seguir, para dizer, não, aquela pessoa não está mais comigo, porém, eu vou continuar a vida, eu vou seguir em frente e essa pessoa vai ficar na minha memória, vai ficar na minha lembrança. Então, é quando isso, a pessoa ela não consegue, ela não tem uma reação ao que está no mundo exterior, ao que está ao seu redor. Não é isso? E esse é o quarto estágio. Gente, é importante saber que se você está enlutado ou conhece uma pessoa muito próxima que está nesse estágio, é necessário procurar ajuda, né? A ajuda de um profissional. Não é que um psicólogo ou um profissional ele vai dar uma pílulazinha e aquela dor vai passar e tudo vai ficar bem e tudo vai voltar a ser o que era. Não. É um processo. O enlutado, ele precisa entender, compreender que aquela pessoa ela não está mais, né, no seu meio, ela não mais vai fazer parte da sua vida, mas que como ela está viva, ela precisa continuar, ela precisa reagir, ela precisa planejar. Pronto, essa pessoa se foi e agora? O que eu posso fazer? Como eu posso viver de hoje em diante, daqui por diante? Então é importante ter a ajuda de um profissional para guiar, muitas vezes, a pessoa nesse processo. Juntamente também com a palavra de Deus, porque a gente sabe que Deus, ele nos deixou a Bíblia para que a gente pudesse ter esse apoio, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de dor, seja nos momentos de alegria, nos momentos de necessidade. Em todos os momentos, a Bíblia ela é importante para que ela possa ser a nossa base, para que ela possa ser aquele conforto, o consolo, né? E o quinto estágio que o psicólogo menciona, o psicólogo suíço, é o estágio da aceitação, né? Quando a pessoa compreende que aquele ser, aquele ente querido não vai mais estar no seu meio, e aí ela reage, ela começa a reagir, ela começa a planejar, ela começa a dizer, bom, essa pessoa não está mais aqui, não é que ela vai esquecer, né? Ninguém esquece uma pessoa querida que se foi. As boas lembranças, elas vão estar na mente, elas vão estar no coração. Não é que a pessoa vai deixar de sofrer ou então de sentir a dor, mas ela vai reagir. Essa pessoa ela precisa reagir, precisa compreender que a vida ela vai continuar, né? E que agora ela precisa tocar para frente. É importante também salientar que o luto ele deve ser vivido. O luto ele é necessário para que a pessoa, a mente da pessoa, ela passe desses estágios, né, dos outros 4 estágios, da raiva, da negação, eu não aceito, eu não acredito, e desfere toda aquela raiva da negociação, ou então não, tem pessoas que passam apenas por 2 estágios, por 1, por 3, mas sempre nesses 5 processos, né? E na aceitação é quando a pessoa compreende que o luto ele deve ser vivido, a pessoa chora, a pessoa fica triste. Os psicólogos dizem que, em média, a pessoa sofre o luto durante 1 ano. É uma média. Só que quando a gente está falando de emoções, de sentimentos do ser humano, você não pode fazer determinação. Não é como a matemática, né? Mas tem pessoas que se prolongam, tem pessoas que não, que antes de 1 ano já começa a reagir, já começa a compreender, né, que é necessário continuar. E
Então, passando por esses 5 estágios, 2 ou 3, se você tem alguém, algum parente, um ente querido, ou se você está passando por um momento difícil, processo de luto, de dor, de perca, viva o luto. Viva o luto, chore, lembre da pessoa, porém saiba, né, que Deus, Ele também consola, Ele conforta, e é Ele quem vai dar forças para você continuar a vida e saber, né, que a vida ela continua, que é necessário seguir em frente, mas também é necessário parar um pouco, sofrer, chorar, e até pode ser até estranho se falar isso, nossa, Lidiane, você falando sobre isso, que tem que viver, não, tem que seguir em frente. Cada um segue em frente no momento em que consegue compreender que vai dar para seguir em frente. Ninguém pode forçar ninguém pode forçar o outro, né, a seguir. Mas se essa tristeza profunda, esse vazio profundo está se demorando, é necessário procurar ajuda, né? Deus deixou a medicina, deixou os estudos, deixou pessoas para nos ajudar, seres humanos para ajudar uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim conhecereis o amor de Cristo. Então, assim, Deus ele deixou pessoas para nos ajudar. Se a gente está num momento que não está conseguindo seguir, que a gente está nessa tristeza, é necessário procurar ajuda, né? E aquela outra pessoa vai conseguir nos fazer entender, compreender que é necessário seguir. E aí, quando você se encontrar bem o suficiente, você vai conseguir fazer isso, tá certo? Então, pessoal, hoje a gente falou sobre a questão do luto, né? Com os 5 estágios do luto, como ele acontece. Jesus também sofreu, né? Jesus também chorou pela perda do seu amigo. E isso é inerente do ser humano. A gente sentir a dor, a gente sentir a falta, a gente sentir a saudade de uma pessoa que foi muito importante para nós, né? Então, viva o luto. Quem está passando por esse momento, viva o luto, chore, sinta essa dor, mas também peça consolo a Deus, né? Que Ele com certeza vai consolar, Ele vai lhe fazer compreender, lhe fazer entender que é necessário seguir em frente, tá bom? Então, no próximo vídeo estaremos abordando outro assunto e espero que vocês tenham gostado.